nós nos tornamos cristãos fracos. Ficamos fracos com vontade de sair da igreja. Eu me lembro aqui da história do jovem que chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu quero sair dessa igreja. Eu já não aguento mais estes irmãos. Eu já não aguento mais congregar aqui nessa igreja. Esses irmãos são chatos. É um povo que gosta de falar mal da vida alheia. E olha, eu não quero mais. Eu vim aqui na sua casa para você tirar o meu nome aqui do livro da igreja. O pastor, mas meu jovem, o que aconteceu? O que é isso? Eu disse: não, pastor, não tem que me convencer, eu estou decidido. Tira o meu nome do livro da igreja. O pastor disse: meu jovem, senta, calma, vamos fazer uma oração. Eu disse: pastor, por favor, eu só vou ter paz quando você tirar o meu nome do livro da igreja. Eu não piso mais nessa igreja. Tira o meu nome. O pastor então viu que não ia conseguir êxito ali negociando com ele, conversando com ele, tentando convencer ele. O pastor disse: tudo bem, eu vou tirar o seu nome aqui do livro da igreja. Mas você sabe que a vida de um pastor é uma vida corrida. Não sabe de sim, pastor? Eu sei. Pois é. Eu tenho aqui. Aí ele puxou assim um papel dentro da Bíblia dele e disse assim: olha, eu tenho aqui uma lista com alguns nomes de uns irmãos que eu preciso visitar. E a minha agenda está lotada, está muito corrida. E eu gostaria de fazer um acordo com você. Eu vou tirar o teu nome do livro da igreja, mas eu só queria te pedir para você fazer uma última atividade, uma última coisa, como membro dessa igreja. Você pode visitar esses irmãos para mim? Você visita eles. E quando você terminar de visitar, você vê, quando você chegar aqui, a secretária da igreja vai estar aqui e nós já vamos tirar o seu nome. Tudo bem. O jovem disse assim: concordo, pastor, é só isso. Para mim não ser crente mais nessa igreja, eu só tenho que visitar esses irmãos. O pastor disse: ele disse: não, pastor, pois está fechado aí. Aceito o desafio, aceito o acordo. Me dá a lista. O pastor passou a lista para ele. Ele montou na moto dele, ele saiu baixo, como a gente diz. Ele chegou na casa do primeiro irmão, bateu palmas, o irmão saiu, ele disse: aí irmão, como é que está? Ele disse: tá bom. Irmão, você não foi mais para a igreja? Eu disse: pois é, irmão, não fui mais para a igreja esses dias, estou com um menino doente aqui, passando por uma dificuldade, conta para pagar, estou sem dinheiro, estou cheio de problema, irmão, por isso que eu não fui mais para a igreja, mas era por mim. Aí ele disse: irmão, pô, não faça isso não deixa de ir para a igreja não, vamos ler um versículo da Bíblia aqui. Ele abriu a Bíblia com ele, disse: agora vamos fazer uma oração. Fez uma oração, aí ele saiu, eu disse: rapaz, já foi a primeira visita, hein? Me parece que eram 10, só falta 9. Aí ele pegou a moto, saiu, chegou na segunda casa, bateu palmas. A irmã saiu: irmã, o que foi que aconteceu? Você não foi mais na igreja, o pastor está sentindo falta, pediu para eu vir aqui me visitar, saber o que aconteceu. Irmão, briguei com meu marido, esse homem é gente ruim demais, não quer deixar eu ir para a igreja, é tanta dificuldade, não ando bem de saúde também, e aí ora por mim, porque a coisa não está fácil. Eu disse: irmão, vamos abrir a Bíblia. Leu o texto com ela, fez uma oração e aconselhou ela: mesmo no dia que seu esposo estiver mais calmo, que ele deixar, você vai para a igreja, nem que seja só uma vez por mês, mas não deixe de ir, o importante é você ir. E aí ele saiu, irmão, ele só diminuiu mais. Saiu, visitou o terceiro, chegou lá, o outro irmão estava com um problema diferente, mas tinha também um problema, porque cada um tem um problema diferente. E ele abriu a Bíblia, aconselhou, aí depois ele foi para o quarto, para o quinto, para o sexto, até chegar no 10º, na última visita. Quando ele terminou, irmãos, ele olhou para a lista assim, disse: acabou a lista aqui, acabou os nomes, acabaram os seus nomes. Ele pensou, disse: será que o pastor já tirou o meu nome do livro da igreja? Ele correu na moto dele, pulou na moto ali, montou, saiu, disparado para a casa do pastor. Quando ele chegou lá, o pastor disse: e aí, meu jovem, você fez as visitas? Ele disse: sim, pastor, fiz. Tudo bem, então senta aí. A secretária já estava lá. Agora vamos trazer o livro, vamos riscar o seu nome no livro dessa igreja, e você não vai mais pertencer a essa igreja. É o que você quer, então tudo bem, nós temos um acordo, um compromisso. Então nós vamos tirar agora. Quando o pastor disse isso, ele disse assim: pastor, pelo amor de Deus, olha, eu vim às pressas, quase sofri um acidente aí na estrada, correndo, com medo de chegar aqui, você já ter tirado o meu nome. Pastor, não tire mais não, se não tirou até agora, deixa o
pastor, você não sabe. O encontro que eu tive com Deus hoje, o tamanho do encontro que eu tive com Deus, pastor, eu fui ver que os meus problemas são tão pequenos e eu usando como desculpa para não vir para a igreja, para não dar um estudo bíblico, para não cantar um hino na igreja, para não congregar. E quando eu fui visitar aqueles irmãos, eu vi que meus problemas são muito pequenos comparado ao deles. E quando eu me envolvi na obra, que eu orei, que eu estive ao lado daquelas pessoas, aconselhando, orando, abrindo a palavra, eu senti assim um poder, eu senti algo diferente dentro de mim. É o que a Bíblia diz, irmãos. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia, Jerusalém, Samaria e até aos confins da terra. Irmãos, e aí, o que faltava para aquele rapaz? O que faltava? Alguém conseguiu identificar na história o que faltava? Por que ele estava querendo sair da igreja? Por quê? Ninguém conseguiu? Isso, estava sem fazer nada, irmãos. Estava chato, a igreja era chata. Ele só vinha, sentava, voltava, ouvia os irmãos conversando alguma coisa, mas ele não se envolvia, ele não se exercitava, ele não exercitava a fé. E ele estava morrendo espiritualmente. Em um dos livros do Espírito de Profecia é contada a história de um rapaz que estava morrendo na geleira. Sabe aquelas regiões de neve, de frio, de gelo mesmo? A história conta que um rapaz estava ali andando e ele já estava quase desistindo, atravessar aquela geleira muito grande, muito distante, e ele já estava ali congelando ali, hipotermia, né? Acho que essa é a palavra que chama. E ele já estava prestes a se entregar, a morrer, a parar e morrer ali mesmo. Mas, irmão, sabe o que foi que aconteceu? Quando ele já estava desistindo, quando ele já estava parando, pensando em parar mesmo e se entregar para a morte ali, ele ouviu um gemido. Quando ele olhou, ele observou que tinha outra pessoa que estava num estado bem mais avançado que ele, estava bem pior, estava praticamente ali dando os últimos suspiros. E ele, que já estava morrendo também, mas tinha ainda um pouco a mais de força do que aquele. Sabe o que foi que ele fez? Ele disse, conta a história que ele arrancou forças, não sei de onde, mas ele arrancou forças. Ele foi lá, pegou aquele amigo que estava já praticamente morto ali, dando os últimos suspiros, ele pegou ele pelos braços, e ali ele colocou ele nos braços e saiu andando ali na geleira, saiu andando ali com ele nos braços, e à medida que ele foi andando, o sangue foi agitando nas veias, o sangue foi esquentando, o sangue foi circulando, e ele foi ganhando forças, e ele foi caminhando, levando aquele rapaz nos braços. Resultado, ele conseguiu sair fora da geleira, do frio. E ele, que já estava pensando em morrer, em desistir, em se entregar ali, ele, quando ajudou o próximo, ele conseguiu salvar tanto o próximo amigo, como a ele também. Amém. Entende agora a importância do crescimento em Cristo? Entende a importância de participar da obra, de se envolver, de não apenas somente vir à igreja e ficar alheio ao programa da igreja, ao calendário, ao cronograma, à missão da igreja. É necessário envolvimento com a missão da igreja, se você quer crescer em Cristo. Então vamos revisar os 4 passos para o crescimento espiritual. Quais são eles? Alguém pode citar para nós? Primeiro, ninguém lembra? Eu vou dizer. Oração. Segundo, estudo da Bíblia. Isso. Terceiro, perseverança. Congregar. Não deixe de congregar. Quarto, por último, envolvimento
com a missão da igreja. Irmão, se você fizer essas 4 coisas aqui, você pode ter certeza que não vai acontecer com você igual o marido daquela irmã que ela estava se reclamando dele, não. Que ele já tinha vários anos na igreja, e ele entrou, ele estava. Não, você vai crescer em Cristo. Você vai ser um cristão de destaque. Você vai ser um cristão de poder. As pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus na sua vida. Capacitado, não é nós mesmos que nos capacitamos. Deus nos chama e Ele nos capacita. Que Deus te abençoe, meu irmão, nessa manhã. Que o Espírito Santo possa estar presente na tua vida. Quantos gostariam de fazer esse compromisso com Deus, de se colocar nas mãos dele e já está disposto a aceitar esse envolvimento com a missão da igreja? Está disposto a estudar a Bíblia, a congregar, a orar mais? Amém? Que Deus continue te abençoando hoje e sempre. Amém.